do episódio do Oráculo de Delfos. Vai nos ocupar ainda algum tempo aqui. A última aula, começamos a ver o conteúdo do texto, propriamente 21a, quando Sócrates começa a narrar a história dos acontecimentos, quando o seu amigo Querefonte vai a Delfos, consulta o oráculo, pergunta se há alguém mais sábio do que Sócrates, e então a sacerdotisa de Delfos, a sacerdotisa de Apolo, responde que não, e isso gera todos esses acontecimentos que vão levar Sócrates a uma espécie de tomada de consciência, de descoberta de alguma coisa que vai transformar sua existência e que vai explicar por que ele é tal como é e por que é que ele se apresenta diante do tribunal tal como ele é naquele momento, né? Nós vimos que a defesa socrática está muito fundada na ideia de que Sócrates não pode deixar de ser como é, porque ele segue uma percepção divina, e essa percepção divina consiste em tomar Sócrates como modelo, e cabe a Sócrates então mostrar aos outros homens que deveriam ser como ele, ou seja, como nós sabemos já, reconhecer a sua ignorância a respeito daquilo que era um pretenso saber, né? Bom, esse episódio começa, como nós vimos, com Sócrates evocando em seu favor o testemunho do deus Apolo, de uma forma que o aproxima um pouco, mas não totalmente, daquilo que tradicionalmente na cultura grega caracteriza o fenômeno da inspiração poética, com diferenças, como nós já vimos e vamos continuar vendo, né? De qualquer maneira, a verdade do episódio para Sócrates, segundo Sócrates, é garantida pelo fato de que todo o episódio, todos os acontecimentos são originados de uma fala divina, que é a resposta que a sacerdotisa de Apolo dá à pergunta de Querefonte se há alguém mais sábio que Sócrates. A resposta é que não, né? Nós sabemos. Bem, eu fiz aqui uma comparação desse momento do texto com aquilo que caracteriza a inspiração poética, por exemplo, no início da teogonia de Hesíodo, para mostrar que haveria uma espécie de semelhança estrutural na relação que há entre Sócrates e o deus Apolo, mediada por uma verdade divina, e na relação que há entre o poeta, no caso Hesíodo, e as musas, também mediada por uma verdade divina. Aí há uma semelhança, que é uma semelhança estrutural, que, no entanto, não deve nos levar a concluir que o caso de Sócrates aqui seja mais um caso de inspiração poética, já que, como nós sabemos, ao longo da investigação que Sócrates vai fazer nesse episódio, ele vai passar a examinar os sábios, aqueles que são julgados sábios, e há um grupo de indivíduos na cidade que recebe dos homens a qualidade de saber, são os poetas, e Sócrates dirá desses poetas, como nós vimos em 22bc, que os poetas não sabem do que falam, que essa característica da poesia do poeta de ser inspirado pelo Deus, pelas musas, faz com que eles, mesmo que digam verdade, não saber, eles não sejam capazes de explicar o que dizem. E esse é um ponto que diferenciará Sócrates desses indivíduos. Ainda que Sócrates também busque a chancela de uma divindade, né, no episódio, o deus Apolo, e nisso aproximando-se da fala do poeta, da verdade tradicionalmente atribuída ao poeta, há uma diferença fundamental que nós vamos ver, que é o fato de que justamente o que distingue Sócrates é o saber justificar. É justamente tudo que ele busca nessa investigação. E justamente isso o poeta não teria. Então, por um lado, há essa aproximação, por outro lado, há um distanciamento, e vai ficar mais claro ao longo do episódio
como essa característica de procurar razões para aquilo em que crer é uma característica essencial da figura socrática. Né? Então, na verdade, está em jogo aí esse episódio uma maneira de conceber a relação entre o humano e o divino mediante uma verdade. O episódio todo se inicia, a parte de Sócrates, sob esse signo da verdade de um discurso humano garantida pela sua procedência divina. Bem, nós sabemos que essa pretensão de Sócrates nesse discurso, de que ele é um discurso verdadeiro porque divino na medida em que é do Deus em Delfos, já é uma forma que Platão encontra de encaminhar a defesa de Sócrates contra a acusação de que Sócrates era ímpio, ou seja, que ele nega os deuses da cidade. Todo o episódio está dominado pela figura de uma divindade clássica, Apolo. Portanto, isso já é uma forma de responder indiretamente à acusação. Não só Sócrates não é ímpio, não só Sócrates não nega os deuses da cidade, como também a filosofia socrática, a vida de Sócrates, está toda ela determinada, está toda ela destinada a satisfazer uma prescrição de uma dessas divindades da cidade, que é Apolo. A relação de Sócrates com Apolo no episódio é uma relação ambígua. Eu havia comentado com vocês que nunca o nome de Apolo é mencionado. Em nenhum momento Sócrates usa o nome próprio Apolo, ele diz sempre o Deus. E apenas a primeira ocorrência da expressão, na introdução do episódio, quando ele diz que o testemunho que será dado ali é fidedigno, ele diz que esse testemunho é o Deus em Delfos, que permite ao leitor saber que se trata de Apolo. Mas fora essa referência ao local da divindade, que nos dá então a informação, a precisão de que se trata de Apolo, em nenhum momento mais nós temos a ocorrência do nome próprio de Apolo, nós temos sempre a expressão o Deus. Então, se por um lado é fundamental que Apolo, que uma das divindades da cidade, seja a origem de toda a experiência que vai modificar a vida de Sócrates, ajudando então o discurso socrático a encaminhar a sua defesa contra a acusação da impiedade, por outro lado, essa relação com Deus Apolo é uma relação que já na ausência do nome próprio de Deus, expressa uma certa despersonalização desse Deus e um certo distanciamento também. A maneira como no episódio Sócrates se relaciona com essa divindade sugere um certo afastamento entre o humano e o divino que é muito diferente da grande proximidade que existe entre o humano e o divino no período arcaico no mundo homérico, por exemplo, onde os deuses estão por toda parte interferindo nas vidas humanas, inclusive nas batalhas da Ilíada ou da Odisseia, atuando de maneira seja direta, seja indireta, seja exibindo-se como divindade, seja camuflando-se como humanos. Mas eles atuam, há uma famosa frase, né, que é cunhada por alguns comentadores, de que no período homérico os deuses estão por toda parte, tudo é divinizado. O deus do episódio aqui, que é uma das divindades do panteão grego, Apolo, um dos mais importantes deuses da mitologia, filho de Zeus, ao mesmo tempo que permite essa recusa da acusação de negação dos deuses da cidade, é uma divindade devidamente repensada. É uma divindade que já simboliza a sabedoria, que simboliza o conhecimento, que está associada à música e, portanto, à poesia, mas que representa no período da vida de Sócrates, no século V, no chamado período clássico, uma concepção moderada de divindade no que diz respeito às suas paixões, aos seus sentimentos. Diferentemente dos deuses homéricos, que são bastante impetuosos e irascíveis até, né? Esse Deus Apolo que está presente aqui é apresentado de uma forma mais
moderada, mais discreta, mais oculta. Né? Isso envolve também, como nós vamos dizer, como nós temos visto, fato, uma reformulação da própria concepção de divindade que está presente nesse episódio. Então, ao mesmo tempo que Sócrates está dizendo eu creio em Apolo, eu creio, portanto, num dos deuses da cidade, ele está propondo uma nova concepção do que vem a ser o divino. Isso talvez não seja do agrado dos juízes, mas é graças a essa concepção do divino que que a história do oráculo de Delfos se torna possível. Né? Bem, estabelecida então a chancela divina por episódio, começa a narrativa do episódio, que Erefonte vai então a Delfos, passando pela região, tem a ideia, um tanto ousada, como diz Sócrates, né? Um tanto atrevida, de perguntar à sacerdotisa de Apolo se há alguém mais sábio do que Sócrates, e a sacerdotisa responde que não, né? E a maneira como Sócrates reagiu a essa resposta da sacerdotisa, nós vimos na última aula, eu analisei, procurei analisar algumas passagens, em 21b, quando Sócrates dizia, examine por que razão estou dizendo isso, é que vou lhes ensinar de onde surgiu a calúnia contra mim. Depois de ouvir aquelas palavras, fiquei refletindo assim, o que é que o Deus está dizendo, o que é que está falando por enigma? Pois bem sei comigo mesmo que não sou sábio, nem muito, nem pouco. E o que ele está dizendo, então, ao afirmar que sou o mais sábio? Certamente não está mentindo, pois para ele não é algo lícito. Bom, nessa passagem nós vimos, em primeiro lugar, a introdução por Platão de um tópico absolutamente notório na cultura grega, que diz respeito à relação entre os oráculos de Apolo e o seu caráter, por definição, enigmático. A fala do deus Apolo, que é expressa pela voz da sacerdotisa, é um enigma. Então eu havia mencionado aqui um fragmento muito conhecido de Heráclito, o fragmento 93, que Heráclito dizia: o senhor de Delfos, né, Apolo, o senhor que está em Delfos, Apolo, nem diz nem oculta, mas dá sinais. Né? A fala de Apolo não deve ser interpretada nem como uma fala objetiva e direta, cujo significado está dado na superfície da linguagem utilizada, e nem como uma fala que não se deixa compreender, uma fala de obscuridade intransponível, nem diz, nem oculta. Faz algo que talvez possamos dizer fica meio caminho entre a afirmação cristalina e a absoluta obscuridade, que é dizer por sinais, que podem ser metáforas, figuras, imagens, ou então pode ser uma fala que comporta uma interpretação dúbia. Lembram-se talvez do exemplo do rei Cresos, né? Que pergunta ao oráculo se a guerra que pretende fazer vai levar à destruição do reino. Houve a resposta sim, que é verdadeira, mas é ambígua, porque ele não se dá conta de que quando Apolo responde pela sacerdotisa sim, não está definido qual dos dois reinos estará destruído, se o reino do rei Creso ou o reino do adversário. E o rei só descobre que é o seu reino que se destruiria tarde demais. Então isso é um exemplo de como a fala oracular, a fala da sacerdotisa de Apolo, é carregada de enigma. E esse enigma é decifrável. Bastaria que Cresos, ao ouvir a resposta sim, perguntasse, mas qual dos reinos será destruído, e ele teria obtido a verdade cristalina. Né? Ora, quando Platão, então, põe na boca de Sócrates o estranhamento socrático com relação à resposta da sacerdotisa, Sócrates é o mais sábio. Sócrates diz, o que é que o Deus está dizendo, o que é que está falando por enigma?
Platão está então jogando, está explorando um fato conhecido do seu leitor, é de que falar de Apolo e dos ditos oraculares do oráculo de Delfos é fazer referência a uma fala por natureza enigmática, portanto uma fala por natureza que demanda uma decifração. No entanto, no caso de Sócrates, reparem que, eu tentei enfatizar isso na aula passada, o caráter enigmático do oráculo para Sócrates é justificável na medida em que a fala do Deus instaura um conflito entre o que Sócrates diz saber consigo mesmo e aquilo que a fala do Deus diz. Porque quando Sócrates se pergunta o que é que ele está falando por enigma, ele diz, pois, portanto isso justifica o caráter enigmático, bem sei comigo mesmo que não sou sábio nem livre de Deus. O que ele está dizendo então ao afirmar que sou o mais sábio? Então o caráter enigmático desta fala em particular do Deus Apolo não está apenas no fato de que toda e qualquer fala oracular do oráculo de Delfos é por definição enigmática, mas ela é explicada no episódio aqui, no nosso episódio, como uma impossibilidade, em princípio, de conciliação entre a fala divina, que por ser divina imagina-se é verdadeira, portanto uma fala objetivamente verdadeira, e uma espécie de verdade interior que Sócrates cultiva a respeito de si próprio. E essa verdade interior que Sócrates cultiva a respeito de si próprio está em conflito com a verdade da fala do Deus Apolo. É daí que Sócrates, é mediante esta situação que Sócrates comenta o caráter enigmático da fala do Deus. Então reparem, Platão é mestre nesse tipo de exploração de elementos conhecidos dos seus leitores, de modo a obter desses elementos uma formulação própria, diferente, peculiar, que serve aos seus propósitos. O caráter enigmático da fala de Apolo é esperado e é previsível, porque a fala de Apolo é enigmática, como diz o aforismo heraclitiano. Mas no episódio que está sendo elaborado aqui, esse caráter enigmático ele é expresso mediante esta polarização entre a verdade objetiva que se espera de uma fala divina e essa verdade interior, digamos, subjetiva, no sentido muito amplo e muito lato dessa expressão, que é aquela que Sócrates julga possuir a respeito de si próprio e que, como nós vemos na sequência do relato, ele ousa considerar tão dotada de valor, ou até mais dotada de valor, quanto a suposta verdade da fala oracular. E é por isso que ele, então, no primeiro momento, se propõe a refutar a fala oracular. Bom, esse caráter, essa maneira de conceber o enigma, ela põe, então, isso é fundamental para compreender todo o episódio, ela põe, então, o episódio todo sobre esta polarização, que é a verdade interior de Sócrates sobre si próprio, da qual ele não abre mão, como nós veremos, e uma certa verdade que ele é conduzido a reconhecer na fala de Deus. Quando ele diz, então, vejam que quando ele caracteriza como enigmática a fala de Deus, e diz, pois bem sei comigo mesmo que não sou sábio. E o que ele está dizendo ao afirmar que sou mais sábio? Ele acrescenta, certamente não está mentindo, pois para ele não é algo lícito. Então, Sócrates está aqui num dilema, porque ele tem diante dele duas convicções íntimas que não se coadunam. Uma convicção íntima sobre quem ele é, pois bem sei comigo mesmo que não sou sábio, nem muito, nem pouco, e uma convicção também íntima que ele tem de que o Deus não mente, pois certamente ele não está mentindo, pois isso não lhe é lícito.
Né? Há, portanto, aí este caráter conflitante, é uma situação na qual Sócrates está diante de um conflito, e neste momento ele está reconhecendo este conflito. Então, o caráter enigmático da fala do Deus é a forma pela qual se põe esse conflito entre essa espécie de polo subjetivo e esse polo objetivo, representados respectivamente pelo que Sócrates pensa de si próprio e pela verdade atribuída à fala divina. Né? Está operando na formulação desse cenário conflitante uma concepção de divindade, e Sócrates é muito categórico nisso. Certamente o Deus não está mentindo, pois para ele não é algo lícito. Vejam que aqui nós temos mais um momento em que é fundamental essa ideia de que, se por um lado o episódio todo envolve uma certa semelhança estrutural com a tradição, a relação do poeta, a verdade e o divino, por outro lado ele já vai operando certas modificações. O divino do episódio do oráculo de Delfos já não pode mais ser identificado com facilidade à divindade da tradição mais arcaica, como as musas que inspiram os Ilhos. Por quê? Porque as divindades do mundo homérico mentem quando querem. Isso é sinal de poder, isso é sinal de superioridade. Lembram-se lá dos versos do poema da Teogonia, em que as musas descendem ao pé do Monte Érico, versos 26, 27 e 28, dizem: sabemos dizer muitas mentiras semelhantes aos fatos, e se quisermos, saberemos dizer a verdade. Portanto, o caráter divino dos deuses os coloca acima do dever de dizer a verdade. Os deuses homéricos não estão proibidos por nada que os ultrapasse de dizerem o que quiserem, seja a verdade, seja a mentira semelhante aos fatos. E há exemplos de pencas nos poemas de Homero de momentos em que os deuses enganam e iludem os homens por razões, por motivos próprios. Né? Portanto, a capacidade, o estatuto de superioridade dos deuses em relação a poder ou não dizer a verdade é índice de divindade na tábua teológica tradicional. Né? O poder dizer o que quiser, seja verdadeiro ou falso, é índice de superioridade. Ora, nessa passagem é muito claro, isso não mais está vigorando. Certamente o Deus não está mentindo. Por que é que Sócrates tem convicção de que o Deus não está mentindo? Pois, para ele, não é algo lícito, pois não lhe é permitido mentir. Né? O que significa, então, que o Deus, que é, como eu vou repetir, o Deus que nunca é chamado pelo nome próprio, né? Que poderia talvez ser considerado aqui o divino, a natureza divina como em geral, né? Não mais comporta na sua concepção não o poder de mentir, mas o direito de mentir. É como se impusesse, inclusive, ao divino um dever, que é o de dizer a verdade. E dever dizer a verdade passa a ser uma marca do divino. Olha, digamos que há a análise que os diálogos de Platão vão fazendo da ideia do divino, de Deus, se encaminham para a ideia de um monoteísmo. Tá? Não vou dizer que a filosofia socrático-platônica ela é monoteísta, porque seria talvez dar a essa ideia de divindade um lugar que ela não tem nos textos. Platão vai falar das formas ou ideias, por exemplo, em diálogos de maturidade, vai dizer que elas são divinas. O que ele quer dizer com isso não é muito claro. Né? Mas, por outro lado, você percebe claramente que, quando nos textos de maturidade, em que Platão comenta a noção de divindade, há uma certa natureza divina única que define
que é ser Deus. Então, por exemplo, nos livros 2 e 3 da República, quando se trata de discutir na cidade que está sendo elaborada, a cidade ideal da República, que tipo de educação os guardiões da cidade devem receber? Os guardiões são aqueles dos quais sairão os filósofos que governarão a cidade. Que tipo de educação eles devem receber? Eles devem ser educados na poesia. E as poesias, para que sejam educativas, devem falar de deuses, no plural. Ali não há nenhuma proibição de falar de deuses, mas esses deuses não poderão mais ser apresentados como causa de males, como mudando de forma e como mentindo aos mortais. Então são características que não estão aqui no texto da Apologia, mas o texto da Apologia já está encaminhando uma concepção de divindade que vai nessa direção. E que certamente está próxima de uma concepção posterior monoteísta de divindade. Não qualquer monoteísmo, mas talvez um monoteísmo cristão. Agora, mais do que isso, acho que seria imprudente dizer. Há uma mudança na moralidade. Há uma mudança na relação entre o divino e a moralidade. Na tradição mais remota, as divindades pareciam ser amorais. O divino é de tal maneira poderoso que ele está para além desse tipo de distinção. Aqui não. Aqui é claramente dito, não é lícito ao Deus mentir. Portanto, a afirmação mentir não é permitido, porque é algo moralmente mal, vale não só para os homens, mas vale para os deuses. É isso que está acontecendo aqui de diferente. Né? Então vejam, há uma relação entre o Sócrates e a divindade. Essa relação entre Sócrates e a divindade envolve uma verdade, e nisso há uma semelhança com a relação que é entre o poeta, as musas e a verdade. Mas, no caso de Sócrates, essa relação ela é, em princípio, enigmática, ou seja, Sócrates, diferentemente do poeta, é capaz de perguntar-se sobre a verdade ou falsidade da fala do divino, algo que não é prerrogativa do poeta arcaico. O poeta arcaico não tem uma visão crítica da inspiração. Ele é tomado pelas musas. Sócrates demonstra uma certa autonomia, uma certa capacidade de, como ele diz, refletir ou, como nós veremos num outro trecho a seguir, raciocinar consigo próprio a respeito do que diz o Deus. Isso é uma marca fundamental do episódio. Talvez o saber que Sócrates possua, esse saber que faz com que a Pítia, o oráculo de Delfos, diga Sócrates é mais sábio, não seja simplesmente o reconhecimento que Sócrates tem de sua ignorância, mas a sua capacidade, a sua atitude reflexiva que lhe permite, inclusive, considerar a fala divina de um ponto de vista enigmático e, ao mesmo tempo, crítico. Porque o caráter enigmático da fala de Apolo aqui, como eu disse, se deve ao fato de que alguma coisa não está encaixando na verdade íntima de Sócrates sobre si próprio e na verdade supostamente objetiva da fala do oráculo. É por isso que Sócrates vai investigar. Sócrates ir investigar, chegando ao ponto mesmo, como nós veremos, de se propor inicialmente a refutar a fala do Deus, é um momento de extrema riqueza filosófica no episódio, como nós veremos. E mostra bem, digamos que mostra bem que para Sócrates, se por um lado o divino continua sendo algo que deve ser absolutamente respeitado, por outro lado, nós não estamos proibidos por causa disso de indagar sobre por que a fala divina é verdadeira. E é isso que Sócrates está aqui, afinal de contas, começando a elaborar. A pergunta, por que eu devo aceitar a fala divina como verdadeira? Essa não é uma pergunta insignificante e não é uma pergunta costumeira
quando se fala de indivíduos que afirmam ter uma verdade originada do divino. Né? Ora, reparem que, então, na sequência do texto, esse estado de conflito, de tensão em que Sócrates se encontra, ele é expresso na maneira como Sócrates se refere ao que aconteceu. Tomando consciência desse conflito que ele vive, Sócrates diz então: e depois de ficar muito tempo em aporia, e é preciso destacar então nessa passagem ficar muito tempo em aporia, o que significa que a decisão que Sócrates tomou, que ele vai relatar aqui, não foi uma decisão imediata e uma decisão fácil. Né? Ele diz: a muito custo me voltei para uma investigação disso. Ou seja, como todo mundo, Sócrates considera que os deuses dizem a verdade. Né? E por isso, esse conflito que há entre a verdade que ele reconhece na fala divina e essa verdade íntima que ele julga ter sobre si próprio, o deixam num estado, em primeiro lugar, de aporia. O termo usado aqui é o verbo aporém, que é justamente aquela situação em que ele vai colocar os seus interlocutores nos diálogos. Né? Ele agora está em aporia. E essa aporia é a expressão justamente daquele choque de verdades. Essa aporia o domina por muito tempo e a muito custo ele sai dessa aporia, ele decide investigar. Bom, essa palavra investigação é uma das palavras mais importantes do episódio. Porque fundamentalmente o que distingue Sócrates, o que distingue a reação socrática diante da fala divina é o fato de que, posto em aporia, posto neste conflito, do qual ele não sai imune, é um conflito que por muito tempo o domina, e a muito custo, qual é a sua decisão? Não é abandonar aquilo que ele pensa sobre si próprio em favor da verdade oracular, mas sair para investigar a verdade oracular e, mais do que isso, em princípio, de Sócrates, refutar o conteúdo da fala oracular. Né? Aí está a singularidade socrática. Não só Sócrates não abdica desta verdade íntima sobre si próprio, por mais que isso crie nele uma aporia custosa, uma aporia difícil de vencer, não só ele não abdica dessa verdade, como também, em princípio, ele sobrepõe a verdade íntima que tem sobre si próprio à verdade da fala oracular, que ele nunca deixou de reconhecer, porque não é lícito que Deus minta. Né? A reação de Sócrates é aqui, digamos que aqui, é aqui que se mostra a singularidade de Sócrates. Por que Sócrates porque ele se julga singular na cidade, e por que provavelmente a sacerdotisa disse que ele era o mais sábio de todos, que ninguém era mais sábio do que ele, está relacionado intimamente não a um conteúdo de verdade, de saber, mas a esta atitude, a esta postura que, afinal de contas, é o que Platão vai posteriormente caracterizar como uma postura filosófica. Sócrates não pode aceitar a verdade do oráculo se ela não for objeto de investigação. A verdade do oráculo só poderá ser aceita por Sócrates, ainda que ele reconheça que um Deus não possa mentir, se ela resistir ao exame e à tentativa socrática de sua refutação.
E é isso que vai acontecer, como nós sabemos. Sócrates vai, daqui a pouco, dizer que a verdade do oráculo tornou-se para ele irrefutável. Mas se tornou para ele irrefutável porque ela foi, num primeiro momento, desafiada em sua verdade e foi posta sob a suspeita de refutável. Né? Ou seja, de alguma forma, Sócrates está transformando a fala do oráculo em um daqueles interlocutores que nos diálogos como Eutífron, Lises, Laques, Cálice, Híperes, são objeto de refutação. Né? Isso explicará por que é que a filosofia socrática se definirá naturalmente como esse exercício contínuo, constante e ininterrupto de exame, inspeção, interrogação e refutação. Né? Vamos ver como é que isso acontece. Olha, para entender essa trajetória toda, que começa com este conflito entre uma verdade interior de Sócrates sobre si próprio e uma verdade, vou chamar aqui com muitas aspas, uma verdade exterior a Sócrates, que é a verdade divina, né, que o leva inicialmente a esta aporia, é interessante observar, isso é algo que os comentadores não têm levado muito em conta, talvez porque não vejam isso algo relevante, talvez de fato não seja relevante. Poucos comentadores têm se debruçado sobre esse fato, que é o fato de que no texto de 20 literalmente a resposta do oráculo, a resposta que é dada pela sacerdotisa de Apolo, é uma, e literalmente a formulação que Sócrates dá a essa resposta é outra. Em outras palavras, nesse momento em que Sócrates expressa o caráter enigmático da resposta, na qual ele confronta o que ele sabe sobre si próprio e o que o oráculo diz dele, quando ele expressa a fala do oráculo, os termos em que ele o faz não correspondem completamente, não são idênticos aos termos que foram usados quando ele descreve a resposta dada àquele fonte. Então vamos ver isso. Em 21a, quando Sócrates narra a ida de Querefonte a Delfos, vejam, Querefonte pergunta se alguém seria mais sábio do que Sócrates, e a Pítia, a sacerdotisa de Delfos, diz que não havia ninguém mais sábio do que Sócrates. Tá? Então, a resposta dada pelo oráculo é: não há ninguém mais sábio. Mais sábio, o termo usado aqui no texto de Platão é o termo Sofóteros. Não há ninguém mais sábio do que Sócrates. Sofóteros nada mais é do que o adjetivo sofós, que significa sábio, né? Que é o adjetivo correspondente à sofia, sabedoria, posto na forma comparativa. É o comparativo de sofós, mais sábio. Tá? Ora, vejam em 21b, quando Sócrates vai então dizer aos juízes o que se produziu nele, eles examinem por que razão estou dizendo isso, vão lhes ensinar de onde surgiu a calúnia contra mim. Depois de ouvir aquelas palavras, ou seja, depois de ouvir Querefonte dizer que a Pítia disse isto, fiquei refletindo assim: o que é que o Deus está dizendo e o que é que está falando por mim? E aí então ele explica por que há um caráter enigmático, porque há um confronto entre o que ele pensa de si próprio e o que o Deus diz. Ora, pois bem sei comigo mesmo
aí é essa verdade íntima de Sócrates, que não sou sábio, nem muito nem pouco, ou seja, que não sei absolutamente nada. E vejam o que ele diz a seguir. O que ele está dizendo então, o Deus, ao afirmar que sou o mais sábio? Então, o que Sócrates atribui ao oráculo é a afirmação, 21b de Sócrates. Sócrates é o mais sábio. O termo usado nesse momento do texto é Sofótatos, que é o superlativo do adjetivo Sofótatos. O mais sábio. Certo? Olha, talvez porque não haja de fato grande relevância nessa diferença, os estudiosos não têm, com uma ou outra exceção, notado que essas afirmações não são equivalentes. Elas não são equivalentes. Dizer que não há ninguém mais sábio do que Sócrates não significa necessariamente que Sócrates seja o mais sábio. Né? Uma afirmação não é idêntica à outra, essa afirmação não é idêntica a esta, e ela não se segue necessariamente desta, ainda que ela seja uma possível afirmação, ela se siga possivelmente da anterior. Não sei se é evidente para vocês que é bem diferente dizer ninguém é mais sábio do que Sócrates e dizer Sócrates é o mais sábio. Vejam, por exemplo, como nós podemos dizer, a partir da primeira afirmação, não há ninguém mais sábio do que Sócrates. Vejam que dela se seguem pelo menos 3 afirmações. Pelo menos 3. Né? Por exemplo, nós poderíamos dizer que da afirmação não há ninguém mais sábio do que Sócrates, se segue a afirmação ninguém é tão sábio quanto Sócrates. Segue-se na afirmação não há ninguém mais sábio do que Sócrates e ninguém é tão sábio quanto Sócrates. Essa afirmação ela é compatível com essa. Tá claro? E evidentemente que essa afirmação pode nos levar a essa afirmação. Sócrates é o mais sábio. Certo? Deixa eu acabar de fazer a explanação. Então, eu posso dizer, a partir da afirmação do oráculo, que isso aqui é verdade. Mas eu posso dizer também isso. Da afirmação de que não há ninguém mais sábio do que Sócrates, se segue a afirmação de que alguns são tão sábios quanto Sócrates e alguns não são tão sábios quanto Sócrates. Tá? O fato de que não haja ninguém mais sábio do que Sócrates permite dizer que alguns são tão sábios, podem ser tão sábios quanto Sócrates e os outros todos não ser tão sábios quanto Sócrates.
Dito isso, continua a verdade que não há ninguém mais sábio. Tá claro? Não há nenhum problema na relacionamento entre essa afirmação e aquela. Portanto, essa se segue dessa, mas essa também se segue. Olha, eu poderia ainda dizer todos são tão sábios quanto Sócrates. Isso também se segue da afirmação de que não há ninguém mais sábio. Se eu afirmar que todos os homens são tão sábios quanto Sócrates, permanece verdadeiro dizer que não há ninguém mais sábio do que Sócrates. Por quê? Se todos são tão sábios quanto Sócrates, não há ninguém nem mais nem menos sábio do que Sócrates. Portanto, perfeitamente, são três afirmações compatíveis com aquela, as três se seguem, nenhuma se segue necessariamente. Todas elas são possíveis como consequências da afirmação de que não há ninguém mais sábio do que Sócrates. E Sócrates interpreta a afirmação naqueles termos. O oráculo diz, a Pítia diz, Apolo diz, Sócrates é o mais sábio, no superlativo. Bem, como eu disse, isso não parece ter sido motivo de grande preocupação dos comentadores da apologia. Eu conheço dois comentadores que fazem alusão a esse fato, mas um deles apenas diz, espero que alguém um dia estude esse assunto, e o outro faz uma interpretação que acaba não sendo muito útil para nós aqui. Não é uma boa interpretação, mas de qualquer forma, talvez não haja problemas, não haja grande importância nesse fato. Por quê? Porque me parece que não há o que está sendo feito nesse episódio todo não é comprometido por isso aqui. Um comentador, um desses dois comentadores, chama isso de um erro lógico. É um erro lógico, posso dizer que é um erro lógico. Uma interpretação que Sócrates faz, uma interpretação entre outras possíveis da fala do oráculo. Então, de fato há um problema aí. Agora, até que ponto isto é importante para a compreensão do episódio, não é muito claro. Nós temos duas hipóteses aí. Ou de fato Platão não se deu conta de que as duas afirmações não são idênticas, o que eu acho muito pouco provável. Me recuso a achar que Platão não tivesse visto isso, mas aí já evidentemente que eu sou um pouco parcial. Ou então, essa forma pela qual Sócrates entende a fala oracular faz parte deste jogo conflituoso entre a verdade íntima de Sócrates e a verdade objetiva da fala oracular. Talvez Platão tenha desejado, neste momento, ao colocar na boca de Sócrates uma proposição que não se segue necessariamente e que não é idêntica ao que disse a sacerdotisa, talvez ele o tenha feito como uma forma justamente de estabelecer, tornar mais claro ao seu leitor que este é um momento em que se contrapõe uma subjetividade humana e a objetividade divina. Ou seja, Sócrates ainda não entendeu bem a fala do oráculo. E isso está ilustrado na maneira como ele a formulou. Ele a formulou mal. Ele não a formulou de forma adequada. Ele poderia ter dito, e o oráculo, Deus disse que ninguém é mais sábio do que eu, mas eu não sei nada. Isso provavelmente não teria produzido grandes alterações nos mecanismos que constroem todo o episódio, se Sócrates tivesse dito, é um enigma, porque eu tenho para mim que não sei nada, mas como é que o Deus então diz que ninguém é mais sábio do que eu?
Se Sócrates tivesse dito isso, ele teria sido fiel à fala do oráculo, e o problema estaria posto da mesma forma, o conflito estaria posto da mesma forma. Né? Talvez, então, há duas possibilidades. Uma houve aqui mesmo um escorregão, um cochilo. A outra é esta forma um pouco grosseira de um filósofo. Quem lê os diálogos de refutação, né? Hípias maior, Hípias menor, Lísias, Láquis, Cálides, Eutífron, sabe que Sócrates é extremamente fino nas suas análises e que ele é capaz de apreender distinções lógicas bastante refinadas quando quer. Né? A personagem Sócrates desses diálogos é muito atenta a esse tipo de precisão, esse tipo de cuidado com o uso da linguagem. E aqui, no entanto, de uma forma muito espontânea, né? Talvez motivado, talvez seja isso que Platão queira que o leitor entenda, motivado por um momento de aporia, que nesse momento começa a aporia de Sócrates. Ele está embaraçado, ele está confuso. Né? Essa confusão talvez esteja sendo expressa na maneira um tanto grosseira como Sócrates formulou a fala do oráculo. Né? Isso nunca pode ser descartado. Nunca pode ser descartado. Mas o oráculo não vai dizer que ele é o mais sábio. O oráculo vai dizer. Mas no texto de Platão, o episódio se encerra, como nós veremos, e o próprio Sócrates depois vai expressar a verdade do oráculo da maneira certa. Então, aqui na apologia, Sócrates não vai constatar que ele é o mais sábio. E ele não vai dizer, ele não vai constatar que o oráculo havia dito que ele é o mais sábio. Nesse momento ele está diante de uma incompatibilidade entre o que ele julga sobre ele mesmo, ou seja, ele está naquela situação em que se alguém sabe alguma coisa, sabe sempre sobre si próprio. As nossas verdades, as nossas convicções mais fortes são aquelas que nós temos sobre nós mesmos. Essas convicções estão postas em xeque com a fala de Deus, que para ele só pode ser verdadeira. Então ele está diante de duas verdades. Ele tem razões para crer nas duas afirmações como verdadeiras. Seja pela razão de que o Deus não mente, seja pela razão de que ele, a respeito dele, sabe melhor do que ninguém quem ele é. É isso que está em choque. E é isso que nesse momento o leva a uma aporia. Ora, talvez a formulação que Sócrates faz da fala do oráculo, que não é precisa, que não se segue necessariamente, seja uma forma pela qual o texto de Platão esteja justamente ajudando a compor esse cenário de aporia. De fato, Sócrates ainda não conseguiu entender exatamente o que o oráculo diz. Mas, supondo que eu acaso, todos não são sábios por Sócrates, vai ter uma hora contradição, certo? Mas se Sócrates se julga não saber nada, todos não são sábios por dele, na verdade ninguém saberia nada. Então não parece um cenário ruim ou em contradição com a ideia original do oráculo, certo? Não, para o oráculo, o problema não é a ideia original do oráculo, é a maneira como Sócrates a entende nesse momento. Tá bom. Então, diante dessa contradição, uma maneira, né, que existe uma contradição nessa forma de colocar. Todos não saberiam nada. Uma contradição. É o seguinte, eu digo, todos são tão sábios quanto Sócrates, né? E ele, Sócrates, se julga não saber nada, quando essa frase segue que os outros
dar a ninguém uma vantagem sobre a Sócrates. Todos vão trabalhar. Sim. Então não é uma contradição. Não, mas não se trata de contradição. Não se trata de nenhuma dessas afirmações de contraditório. Não, isso aqui não é contraditório. Eu não falei em contradição. Eu estou dizendo que a formulação de 21b não se segue necessariamente do que está dito em 21a. Isso não é uma contradição. Por que não se segue necessariamente? Se segue, mas não necessariamente porque aquelas duas outras também se seguem. Se se seguisse necessariamente, não seria possível que se seguissem as outras duas. Isso não caracteriza nenhuma contradição. Doutor, aquele primeiro ali não está relacionado com a 21A, Sim, com a 21b. A primeira afirmação, ela se segue de 21a. E é a afirmação que permitiria 21b. Mas não se segue de 21A. Na verdade, ele pega essa medida explícita, só pega a primeira afirmação de 21b. Ele descarta as 2 e 3. Não é que ele descarta conscientemente. Não é isso. É que a maneira como ele formula, ele não está tirando conclusões, Sócrates. Ele está formulando. No texto, ele está se referindo ao conteúdo do oráculo nos termos de 21b. O que eu estou dizendo é, o que está dito em 21b não é idêntico ao que está dito em 21a. Isso sim, mas sim. A ordem veio ao contrário. O 21b, Sócrates é o mais sábio, equivale a ninguém é mais sábio que Sócrates. Não equivale. Não é que equivale. É o que permite que eu deduza 21b de 21a. Tá? Agora, a proposição 1 se segue de 21a. Eu acho que é o contrário. A 21 é que se segue de 1. Não, veja. O já segue de 21A. Não, entendeu o seguinte. Veja. Dá licença. É o seguinte. Isso aqui não é só uma questão de saber o que é uma premissa e uma conclusão. A questão é, ao ouvir a afirmação não há ninguém mais sábio do que Sócrates, ao ouvir essa afirmação, Sócrates poderia interpretá-la nos termos da proposição 1. Não se trata de dizer que a proposição 1 é uma premissa da qual esta é a conclusão, não é isso. Se trata de dizer o seguinte, o que o oráculo diz é de tal maneira carregado de significado que permite 3 interpretações. Tá? Nós não estamos aqui elaborando um argumento, nós estamos só tentando entender o que é que pode estar contido na fala do oráculo, que é, não há ninguém mais sábio do que Sócrates. É aquele problema do caráter enigmático da fala. Né? A fala do oráculo, ela permite várias interpretações, inclusive essa interpretação. Essa interpretação, como eu disse, ela não contradiz essa, mas ela não é idêntica a essa. Sócrates, no texto, se refere a essa afirmação como se ela equivalesse a essa. Ele troca, ele substitui uma pela outra. E ao fazer isso, se nós pudéssemos lidar com, dar uma formatação lógica, nós temos que dizer, ao fazer isso, ele está ignorando que existem outras possibilidades de compreensão. Não se trata de formular nenhum tipo de silogismo, de estabelecer premissas e conclusão. Tá? Eu quero dizer o seguinte, o que Sócrates fez é mais compatível com a interpretação 1. Mas o que eu estou colocando só que a frase de 21A não permite a interpretação 1. Porque a frase de 21A não pode permite que 2 pessoas tenham a mesma sabedoria. A frase de 1 não permite que 2 pessoas tenham a mesma sabedoria. Essa é a frase 3. Vejam, nada disso aqui é contraditório. Não há nenhuma contradição em nenhuma dessas proposições. São possibilidades de compreensão dessa frase. São maneiras pelas quais alguém, ao ouvir essa frase, poderia entendê-la. Tá? Sim, ele pode entender
ele pode entender as 2 e 3 como uma derivação correta legitimada. Mas ele não pode entender 1 como uma derivação correta legitimada. É uma derivação errada. É o que o Júlio falou. Não é contraditório. É uma interpretação possível. Quando alguém fala, não há ninguém mais sábio que só, você pode interpretar que alguém precisa sentir ninguém é tão sábio quanto só. Não quer dizer que ela disse isso, entendeu? Mas Nenhuma das três nós sabemos se é verdadeiro ou não, não é esse o ponto. Todas as 3 são maneiras possíveis de interpretar o que quer dizer a fala do oráculo. É só isso. E uma delas justificaria que Sócrates tenha feito a sua interpretação. É só isso. Tá? Quando se diz não há ninguém mais sábio que Sócrates, isso admite que há alguém tão sábio como Sócrates. pode ser. Pode ser ou não. Pode ser. Pode ser ou não. Mas pode não ser. E a frase não permite. Não, tem mais. Veja, a frase 3 não permite a frase 1. A frase 2 não permite nem a 1 nem a 3. E daí? Não é esse o ponto. Não, eu quero dizer o seguinte, essas 3 afirmações são possíveis compreensões do que está dito aqui. Tá? Nenhuma delas dá conta de todas as possibilidades de interpretação do que está dito aqui. São 3 maneiras diferentes de entender o que está dito aqui. Nenhuma delas contradiz o que está dito aqui. É isso. Se pode contradizer, não contradiz, porque contradição não admite modalidade. Ou contradiz ou não contradiz. Não se trata de contradição. Não tem nada a ver com contradição. Não, nesse tipo. Não dá para dizer que o 1 se segue legitimado. É uma interpretação, não é uma consequência. O que eu quero dizer é que a 21 admite alguém tão sábio como Sócrates. A 1 não admite. Ninguém é tão sábio como Sócrates. Ele é o mais sábio. que é uma possibilitação. Que é uma possibilitação. Mas é o inverso que está considerando. Ninguém é tão sábio quanto Sócrates, pode seguir e continuar. Não é o inverso. Então, mas ele A 21 lá pode seguir da B. A 21 lá pode seguir da 1, não a 1. Então, veja, o ponto não é o que se segue logicamente do que. O ponto é a frase nela mesma permite a um indivíduo, como Sócrates fez ali, lê-la dando-lhe um certo sentido. E há outros sentidos possíveis para o conteúdo que está sendo dito pelo oráculo. Todos esses sentidos são compatíveis com o conteúdo que está sendo dito pelo oráculo. São possíveis interpretações do que está sendo dito pelo oráculo. E entre si eles se distinguem. Tá? Quer dizer o seguinte, quando Sócrates, no texto, Sócrates não está dizendo, o oráculo disse isso, portanto isto. Ele está se referindo a isto como se fosse isso. Esse que é o ponto. E ao fazer isso, ele está ignorando que existem outras maneiras de compreender o sentido da frase. É apenas isso. É uma diferença incorreta. Tá, se você quiser usar essa terminologia, tudo bem. Não, então, por isso que eu disse isso aqui que ele usa o superlativo, não o comparativo. Usar o superlativo significa dizer, não há ninguém tão sábio quanto eu. Mas essa frase também já fala para você, porque tem Deus na sua vida, não pode ser mais sábio que Deus. Não, é claro que ali que está em jogo são os homens. E o ponto aqui, veja,
O ponto aqui não é a verdade ou a falsidade. O ponto é, Sócrates aqui é um humano, um indivíduo, um homem, que está baseado naquilo que ele julga ser verdade sobre ele mesmo. Portanto, é uma esfera subjetiva. São crenças íntimas que Sócrates tem sobre si próprio. E que ele julga verdadeiras, porque são sobre si próprio. Né? Coloco de todos os... Não, o contexto deixa muito claro que a pergunta é se há alguém mais sábio do que Sócrates, que feito um Deus, é evidente que entre os homens. Isso me parece que o contexto deixa evidente. Né? Sócrates interpretar como 3, ele ia ter o mesmo índice de tentar desmentir o oráculo? Talvez não. Talvez não. Talvez a interpretação mais estrita, superlativa, seja o que motive a... Agora, nada impediria, se Sócrates constatasse que há uma aporia, porque o Deus diz que ninguém é mais sábio do que ele, e ele julga que não é mais sábio do que ninguém, ou seja, se ele tratasse a afirmação também em termos de comparação, isso não impediria o problema, quer dizer, a aporia estaria instalada. Né? O importante é isso, há uma aporia que se instala para Sócrates, que está no fato de que ele não pode recusar a verdade ao que diz o Deus, e não consegue recusar a verdade àquilo que ele julga sobre ele. Aí há um conflito de verdades. E aí nós podemos dizer, essas duas verdades, elas não são compatíveis. Mesmo com essa interpretação que ele dá, mesmo que ele tivesse dado a interpretação, que ele tivesse sido mais fiel à letra do oráculo, não daria para conciliar, em princípio, a verdade íntima dele com a verdade da palavra de Deus. Né? E isso que é o que importa aqui. E ele diz, bom, depois de muito tempo em aporia, ele usa a terminologia da aporia, da incapacidade de encontrar uma saída, a muito custo me pus a investigar. Ou seja, é justamente uma maneira de indicar esse estado de tensão, né, que Sócrates se encontra, porque ele e o Deus estão aqui em conflito nesse momento. Né? É importante lembrar que essa ideia de que Sócrates aqui está contrapondo ao Deus uma espécie de conteúdo de verdade subjetiva com o vocabulário que ele usa. Né? Ele usa dois verbos aí importantes. Quando ele ouve a fala do oráculo, ele diz, depois de ouvir aquelas palavras, fiquei refletindo assim. Refletir é um verbo usado pelo André Malta aqui. Eu acho que é uma tradução bastante razoável, mas é interessante observar o que diz o texto. Né? É um verbo entimum. Em é uma preposição que significa em, o nosso em, dentro de. Né? E esse timum aqui é um verbo que está relacionado ao o substantivo timós, que significa coração, sentimento, é uma referência a uma interioridade, seja uma interioridade física, seja a interioridade do sentimento. E é claro que esse verbo aqui está usado num sentido mais intelectualizado. Né? Dentro de mim, no meu foro íntimo, né? Alguma coisa voltado para mim mesmo. Né? Por isso que não há como negar que há um conflito entre uma subjetividade socrática, uma interioridade socrática e aquela verdade supostamente incontestável do Deus. Né? É um verbo de tradução difícil aqui, se traduz geralmente por refletir. O importante do verbo é, veja, refletir é aquilo que volta, né? Aquilo que vai e volta para mim. O meu reflexo no espelho é uma forma de reflexo, por quê? Porque aquilo que está lá me reconduz a mim mesmo, vejo minha própria imagem. Aqui a terminologia é essa, é um verbo relacionado ao interno,
que pode ter um sentido apenas fisiológico de um órgão, mas pode ter um sentido do interno mais abstrato, que é o caso aqui, com essa preposição que indica o interior de algo, né? A preposição em. E também diz mais abaixo, né? O que é que o Deus está dizendo e o que é que está falando por enigma? Pois bem sei comigo mesmo. Vejam só aqui o sentido reflexivo da expressão. Bem sei comigo mesmo que não sou sábio. Né? Aqui Platão usa, e aqui é um verbo muito importante, porque é o verbo oida com a preposição sin. Sinoida remaltó. Sei com, saber com, e o pronome reflexivo. Isso aqui é um pronome reflexivo. Saber comigo mesmo, literalmente, a tradução é literal. Sei comigo mesmo. Né? Aqui a preposição não significa em no sentido de dentro, mas significa com. Né? Eu sei junto comigo mesmo. Né? Que é uma outra forma de expressar esse caráter reflexivo. E essa terminologia ela vai reaparecer. Daqui a pouco nós vamos ver uma expressão que é a expressão raciocinando para mim mesmo, que Sócrates vai usar depois que ele examina os poetas. E eu raciocinava para mim mesmo. E aí então vem uma fala, que é o raciocínio que Sócrates está fazendo. Quer dizer, toda a vivência de Sócrates no episódio é uma vivência interior. É uma espécie de relato dos pensamentos que ele está tendo quando passa por todas essas situações. É por essas razões que se costuma dizer que Sócrates é um filósofo que fundou a ideia da interioridade, que a filosofia lembre-se do famoso oráculo do grito de Delfos, conhece-te a ti mesmo. A filosofia socrática, ligada ao oráculo de Delfos, né, por causa desse episódio, se torna um exercício do conhece-te a ti mesmo. Né? Então, essa característica da fala de Sócrates, de compreender o oráculo como a expressão de um superlativo, eu sou o mais sábio, ela está associada, deliberadamente ou não, isso realmente não é apenas uma conjectura, associada a esse contexto que contrapõe verdades subjetivas do indivíduo humano e verdades supostamente objetivas procedentes da divindade. Né? E esta situação, Sócrates não há como não perceber isso, né? Só essa tensão entre o humano e o divino, que está expressa por essa maneira como Sócrates entende a frase de Delfos, né? Só vai se dissolver quando houver uma solução para o enigma. E a solução para o enigma, como vocês devem ter reparado ao ler o texto, estará numa espécie de descoberta que Sócrates faz, de que de fato a fala do deus Apolo era verdadeira. E de que de fato a sua convicção íntima sobre si próprio não era propriamente falsa, mas ele agora a compreende como um saber. No fundo é isso que muda em Sócrates, como nós vemos. Ele já sabe desde agora que ele não sabe nada. A novidade para ele é que não saber nada é um saber. Isso ele não sabia. Né? É o que ele vai descobrir, e aí então faz-se a paz entre a subjetividade socrática e a objetividade do deus Apolo. E é por isso que ele se tornará um servidor de Apolo. Mas para chegar nisso, é preciso, e aí Platão certamente tem razões para isso, é preciso começar com uma situação não de solução, mas com uma situação de conflito. Porque se não houver a situação de conflito, não há como mostrar a originalidade de Sócrates em relação ao divino. Por quê? Porque, diferentemente dos homens que, diante da fala divina, se rendem à verdade divina, mesmo sem saber porquê, como faz o poeta, Sócrates não vai se render à verdade divina, por mais que isso lhe custe.
por mais que essa aporia seja para ele dificultosa. E por isso ele diz, então, depois de muito tempo em aporia, a muito custo, me pus a investigar. Né? O que marca bem como há duas forças operando em Sócrates aí. O reconhecimento da verdade que se deve ao Deus e a convicção de uma verdade subjetiva, de uma verdade interior. Nesse momento do episódio, que é o momento de reconhecimento da aporia, a força da convicção que Sócrates tem sobre si próprio sobrepuja o reconhecimento da verdade divina. E por isso, qual é a reação de Sócrates? Mesmo que a muito custo, me voltei para uma investigação disso, ele diz. Né? Me voltei para uma zétese, que é um dos termos mais importantes na compreensão do episódio. Uma procura. Né? Olha, e como é que Sócrates faz essa procura? Da seguinte maneira: fui até um dos que parecem ser sábios, porque se havia um lugar, era esse onde eu refutaria o adivinhado e mostraria ao oráculo: este aqui é mais sábio do que eu. E você afirmava que era ele. Então vejam, nesse momento do episódio, é tão forte em Sócrates a convicção da sua verdade interior sobre si próprio, apesar do reconhecimento da força da verdade divina, que a busca pela investigação, ele se vê levado a investigar com o objetivo de refutar o conteúdo do oráculo. O verbo usado aqui é o verbo que Sócrates usa, que se traduz por refutação. Elenquem, né? Da elencos, refutação. Não há dúvida, nesse momento, Sócrates, por mais que isso lhe custe, julga dever refutar o oráculo. E reparem que a maneira pela qual Sócrates pretende que refutará o oráculo é aquela maneira que vai se mostrar bastante recorrente nos diálogos de refutação. Vejam, ele pretende mostrar o que é o oráculo. Ele diz: este aqui é mais sábio do que eu, e você afirmava que era eu. Portanto, refutar o oráculo é conduzir o oráculo a um estado de contradição ou de contraditoriedade. O oráculo diz X, eu mostrarei ao oráculo o contrário ou contraditório, as palavras aí não precisam ter um sentido rígido, de X. Aquilo que torna impossível a afirmação X. É o que Sócrates faz nos diálogos refutativos. Conduzir o interlocutor a ter que admitir uma afirmação que nega e torna impossível manter a afirmação originária. Né? O que é interessante dessa passagem, então, por mais que Sócrates aqui esteja entrando por um caminho que ele descobrirá que não é o caminho correto, né, é que ela nos revela um pouco quem Sócrates é. Talvez isso explique, lembra-se daquela questão que eu levantei na última aula, por que Querefonte vai até Delfos perguntar de Sócrates se ele é o mais sábio? O que Sócrates fazia antes do episódio do oráculo de Delfos que justificasse que Querefonte fosse até Delfos suspeitando que Sócrates pudesse ser um sábio? Nós não temos uma indicação sobre isso. Parecia um pouco artificial. Olha, talvez a sabedoria socrática aqui não seja simplesmente, porque de fato ainda não sabemos que o saber de Sócrates está no seu não saber, mas o que distingue Sócrates aqui é a reação que ele tem diante da fala divina. É uma reação crítica que o põe numa investigação e que julga, portanto, que há elementos que permitem até mesmo refutar uma fala divina. Alguma coisa Sócrates julga haver, na qual ele aposta, que permite a ele investigar a fala do oráculo, levantando a hipótese de que ela pode ser refutada. Né? Bom, isso aponta para uma ideia fundamental do socratismo. Seja qual for o interlocutor de Sócrates, seja um Hípias ou seja um Apolo,
Para Sócrates, nenhuma verdade pode ser aceita como verdadeira se ela não for examinada. E isso não exclui a fala divina. A fala divina, como qualquer fala, ainda que por definição deva ser considerada verdadeira, exige uma investigação. E se for verdadeira, a fala divina terá que resistir à investigação, e a investigação é entendida como uma forma de refutação. Isso vai acontecer. Quem leu até o fim do episódio sabe que a fala do deus Apolo resistirá a essa investigação e não será refutada. E aí Sócrates então se rende a ela. Mas ele só se rende a ela porque agora ele entende por que ele deve aceitá-la como verdadeira. Ora, isso é muito importante para compreender o perfil socrático. Isso é fundamental para entender por que Sócrates julga com este episódio, está fundando a sua filosofia. Porque a sua filosofia consiste, afinal de contas, nessa atitude investigativa que põe à prova qualquer pretensa verdade, inclusive a divina. Essa restrição na verdade do Deus, ela me parece um pouco parcial, parece que a investigação não tem fim, mas nós vamos ver exatamente como é que Sócrates, qual é a moral dessa história. Ela não tem fim, mas ela não tem fim porque ela se dirige aos pretensos sábios, não ao Deus. Porque ela vai ser feita no fim do episódio como um auxílio à verdade divina. Mas aí nós temos que entender qual é o procedimento que Sócrates vai adotar na sua investigação. Seguramente não é uma investigação que ocorre em direção contrária, quando Sócrates assume a pena, está sempre assumindo a reflexão. Não entendi. Ele aceita a investigação, assim como ele investigou Deus e os outros, e agora para ele ser investigado, ele aceita isso como caminho da verdade. Eu não sei se é correto dizer que o julgamento é uma investigação. Não me parece ser. Nesse julgamento, ele mesmo que julga, que investiga. Ele investiga o seu acusador. O que ele vai dizer no final do discurso dele, e essa afirmação ela parece uma ironia, um gracejo, mas ela não é. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele já está condenado. Ele vai dizer que condenado à morte, a pena capital já foi decidida. 41 ABC. É quando ele vai se referir à ideia de que, chegando ao Hades, ele poderá investigar os grandes homens que foram injustiçados pelos outros, como, por exemplo, Ájax Palamedes. Ou seja, se houver uma vida após a morte, só que na apologia ele diz que não há como tirar conclusões sobre isso, mas se houver, ele vai continuar investigando os mortos no Hades. Né? Quer dizer, para ele a investigação é de tal maneira definidora da sua existência que ele vai continuar sendo o que ele era aqui. Eu acho que o episódio, uma das funções desse episódio, essa reação que ele tem diante da verdade divina, que é uma reação em princípio de oposição, e que o leva até a afirmar: eu vou investigar o que a divindade diz e acho que vou refutá-la, é justamente a indicação do que torna Sócrates, na cidade, alguém digno de nota, que faz com que ele possa ser acusado, que ele possa ter sido objeto do oráculo de Delfos. Essa é a característica, a marca distintiva de Sócrates na cidade. Essa atitude. Não é um certo humanismo? No sentido lato, pode-se dizer que sim. Eu não acredito
Sócrates e o próprio Apolo. Isso. E aí entra a figura do Zane é a pedra de toque. A figura do examinador. E para mim isso é uma hierarquia. Apolo e confere a verdade eventualmente e Sócrates no nome. E ele pode mentir. E nesse momento há uma classificação do entendendo que Deus está acima de Sócrates. Sim. Então, bom, e aí? Ele tenta precisar ele vai precisar, ele chega e fala, isso aqui é uma estratégia, ele vai falar que ele não está brincando, ele está realmente situação, eu vou tentar ter que se manter. Mas ele também sabe disso, que ele é um Deus. Mas ele é Deus, ele está comigo. Ele sabe que qual é o resultado disso? Sabe o quê? Qual é o resultado disso que ele faz? Ele vai perder o pulmão. E se ele ganhar, não vai ganhar Deus. Ele ia que o caminho da identificação da Deus vai ajudar. Sim. Então ele vai perder. E se perder, esse confronto que eu estou dizendo, também significa, talvez, uma noção diferente do que a consciência. Então, o que eu queria nesse confronto com o Paulo, é a questão, agora ele sabe que não sabia. Então, é uma restrição do saber, né? Não, ele sabe que não sabe, desde sempre. A boa notícia para ele é que ele descobre que isso é sabedoria. E isso é sabedoria, não, mas isso é sabedoria. Mas só depois do confronto que ele tem. Sim. A bola. Sim. O que tem de mais. Já vamos fazer intervalo. Mas eu vou retomar isso. O que tem de mais belo nisso é que se o episódio acabasse aí, Sócrates ele mesmo estaria se condenando à morte por impiedade. Porque quando ele desafia, quando ele, depois de muito custo, se põe a investigar para refutar o oráculo, essa é uma atitude íntegra. Mas isso é um anticlímax da história. Isso é só uma etapa que será vencida em favor, não é em favor da vitória de Apolo, é em favor da descoberta socrática da verdade, de que essa verdade está contida na fala de Apolo, e de que essa verdade, ao final de contas, não é contrária àquela verdade interior de Sócrates. Portanto, o episódio todo é um episódio de compreensão, de autocompreensão. Conhece-te a ti mesmo, é o lema do oráculo. Então, nesse momento do episódio, os juízes teriam razão. Os juízes se sentiram, os acusadores, pelo menos, se sentiram, até esse momento do episódio, bastante incentivados, porque Sócrates está, de maneira ímpia, sobrepondo ao respeito ao Deus uma certa inclinação que ele tem por investigar a verdade, que é tão forte nele, que chega a sobrepor-se ao respeito devido a Deus. A boa notícia é que essas duas coisas vão se juntar, elas vão se casar. Com o resultado da investigação, como nós vemos. A fala de Deus é sempre interpretada, ela nunca existe lá, mas não é que a fala de Deus tem um jeito certo. Tem um jeito certo. Tem um jeito certo. Oi? O que a amiga falou foi nome de Deus. É Apolo falando. É Apolo falando através dela. O homem deve entender, mas veja, a ideia de interpretação aqui não quer dizer que tudo é interpretação. Quer dizer que a fala do Deus ela é enigmática.
Portanto, há uma verdade oculta, mas há uma verdade. Quando a sacerdotisa responde ao rei Creso, sim, um reino será destruído, é verdade essa afirmação. Mas pode ser interpretado errado. Pode ser interpretado erroneamente. Ele pode não ter entendido. Isso. No caso aqui, o problema, o que dificulta a compreensão de Sócrates é esse conflito entre essas verdades íntimas de Sócrates e o que diz a resposta do oráculo. Né? Essa ideia que a fala do Deus pudesse ser interpretada em imagem, também imita também essa piedade de Sócrates na pesquisa dele. E ele já parte da ideia de que essa fala é enigmática. Ele, refutando no primeiro momento essa fala, ele, enfim, estaria ainda algo a pesquisar, um outro sentido para a fala, uma verdade dúvida, porque se a fala enigmática, como no episódio do regresso, no fundo é sempre uma verdade na fala de Deus. Então, essa busca, a busca dos corpos da investigação dele acaba sendo amenizada, se caracteriza também com essa ideia dessa caráter enigmático. Mas o caráter enigmático aqui, ele foi explicado por Sócrates justamente pelo confronto entre aquilo que ele julga verdade sobre ele mesmo e aquilo que a divindade diz como verdade dele sobre ele. O caráter enigmático aqui não é apresentado como uma verdade oculta que tem que ser descoberta. A investigação de Sócrates não é a tentativa de descobrir uma verdade oculta, é a tentativa de refutar a fala do oráculo. Porque ele vê uma incompatibilidade entre o que o oráculo diz e o que ele julga de si próprio. Então, eu disse isso no começo da aula. Platão está retomando algo que todo grego sabe, que é o caráter enigmático por definição do oráculo, dando a esse caráter enigmático uma versão que é já platônica, ou seja, usando isso para estabelecer este conflito entre Sócrates como humano e o Deus no Deus. Né? Então há uma espécie de tradução do caráter enigmático agora. É um outro tipo de enigma que é apresentado. É um enigma que leva Sócrates não a tentar descobrir a verdade da fala do oráculo. Ele não quer isso. Ele vai investigar para colocar a fala do oráculo no mesmo tipo de contradição que ele coloca nos diálogos. Ou seja, ele quer refutar. É por isso que é dramático aí. Essa conclusão que o Sócrates fez, né, de falar que tudo estava, nada estava, apesar de decorrer, de certa forma, no saber divino, esse sei que nada sei, um saber humano. Sim, sim. Então, esse é o ponto. Para Sócrates, há que haver razões, não sei se humanas são a melhor palavra para isso, mas há critérios para o estabelecimento do caráter verdadeiro de uma verdade que não se reduzem mais ao fato de que ela é proferida pelo divino. Mesmo a verdade dita pelo Deus terá que ser submetida a certos critérios. É uma palavra possível para usar isso. Filosóficos, racionais. Aqui, no nosso texto, investigação e tentativa de refutação. Se algo é realmente verdadeiro, terá que passar pela investigação e pela tentativa de refutação. Isso é um critério que tem que ser satisfeito para que uma verdade possa ser, de fato, aceita como tal. Isso não exclui a fala divina. E é isso que torna Sócrates um indivíduo peculiar. E aí está, vamos dizer, instaurando uma nova concepção de racionalidade, ou a filosofia propriamente dita. Né? É aí que se inaugura a filosofia socrática. Essa atitude é a filosofia socrática. Mais do que a afirmação só sei que nada sei, é essa atitude.
que é propriamente o filosófico aí. E ela já está se apresentando nesse conflito. Se Sócrates tivesse renunciado e dissesse, bem, a única maneira de eu sair dessa aporia é eu admitir que o Deus não mente, como eu sei que não mente, e pronto, e aceitemos a fala divina. Sócrates teria sido mais um crente no divino. Mas ele não aceita isso. O divino também precisa passar por critérios de avaliação. E aí está a originalidade. O problema dele é não basta crer, é compreender. Olha, o lema de Sócrates, talvez a gente possa, vou adiantar aqui, o que poderia ser uma frase feliz para entender o que seria o lema do socratismo, está no Criton 46C. Quando vocês leem o Criton, vocês verão que o diálogo começa com o Criton tentando persuadir Sócrates a todo custo a fugir. Em 46C, espero retomar essa frase quando falamos do Criton. Sócrates ouviu Criton apresentar uma série de argumentos, pense nos seus filhos, pense nos seus amigos, etc, etc, etc. Sócrates diz, caro Criton, muito válido o seu esforço se acompanhado de alguma correção. Se não, quanto maior, tanto mais problemático. Portanto, nós temos que examinar se é nosso dever fazer isso ou não. Porque eu mesmo, vejam só, porque eu mesmo, não apenas agora, mas sempre, tenho sido deste jeito, de não obedecer a nada mais em mim, senão àquele discurso que, pelo meu raciocínio, se mostrar para mim melhor. Só obedecerei àquele logos que se mostrar para mim o melhor pelo raciocínio. E isso pode ser tomado como uma formulação do que é isso, essa racionalidade socrática. Crer em algo agora resulta de uma avaliação raciocinada do conteúdo dessa crença. E é isso que Sócrates vai colocar contra Criton. Você tem que me apresentar argumentos que me convençam, pelo logos, de que eu devo crer nisso. Isso já está operando aqui na apologia, nesse episódio. Né? Nesse momento, ainda que em estado de aporia, uma aporia muito custosa, Sócrates não está convencido de que a verdade do dito oracular é melhor para ele, ou maior para ele, ou é mais verdadeira para ele, do que essa verdade que ele pensa, né, em si mesmo, que ele sabe consigo próprio. E isso para ele é mais importante. Nesse momento ele é ímpio, portanto. Ele coloca isso acima do Deus. Essa aspiração por razões que justifiquem uma crença. Isso é a essência do socratismo. E é essa investigação que faz você entender o homem, a verdade oculta na fala de Deus. Não, aqui Sócrates não julga haver uma verdade oculta na fala divina. Nesse momento, Sócrates, a muito custo, se decidiu que vai refutar a fala divina. Portanto, ele está de maneira muito ousada, atrevida, achando que pode refutar a fala divina. Então, não está, nesse sentido aqui, o enigma da fala de Apolo aqui não é o mesmo tipo de enigma da tradição. O enigma está no conflito entre o que Sócrates pensa dele mesmo e o que o Deus diz sobre ele. Não há alternativa. Ou ele endossa, ou ele se põe a tentar refutar. E ele vai se dar conta de que a fala do oráculo era verdadeira. Não. Essa verdade não está oculta.
Ele não a compreende, ele não pode aceitá-la. Sócrates não está se perguntando aqui, nesse momento, qual é o sentido correto de compreensão da verdade dessa afirmação. Não é isso. Ele está dizendo, isso não pode ser verdade, porque eu sei que eu não sei nada. É um tipo, o caráter enigmático, na verdade, é diferente do sentido tradicionalmente atribuído às falas de Deus Apolo. Sócrates aqui não está imaginando, há uma maneira que eu não estou vendo de compreender. Ele vai se dar conta, no fim, que de fato era isso que acontecia. Apolo estava certo. Mas nesse momento, ele de maneira extremamente ímpia, até, se pode dizer, ele desafia a fala divina. Ele quer refutá-la. Esse problema final da função. Só que ele não se deu muito para falar com Deus. Porque você tem que a conciliação é que ele conciliou a fala de Deus com a verdade íntima dele. Ele não viu mão da verdade íntima dele. E quando ele não sabe nada. Sim. Então, assim, é uma compreensão. Sim, porque ele é uma compreensão, uma autocompreensão, porque ele descobriu que isso é um saber. E isso para ele não era um saber. Sim. Ele sabe que não sabe nada. Não, veja. Sócrates para si próprio sabe consigo mesmo que não sabe nada. O saber humano, diz Apolo, o Deus, é isso. Ele começa o episódio fazendo a distinção entre o saber humano e o saber maior que o humano, que ironicamente ele atribuiu ao sofismo. O que é o saber humano? Há o saber humano. O saber humano é ter consciência de não saber. Isso é o saber humano. Então ele não é a ausência absoluta de saber. Ele é um saber. Aproximando a verdade divina a uma realocação divina. Pegar uma descida de patamar em relação à situação. Parece que o divino já não está mais ali, né? Ele quebrou uma certa hierarquia ao levantar e não assumir aquilo automaticamente. Veja, aí é que está. Se nós interpretarmos o divino como o divino da tradição mais arcaica, tudo isso poderia ser interpretado como uma forma de rebaixamento do divino. Mas é justamente isso. O divino aqui, do episódio, já é um divino que concede ao homem a capacidade de investigar o divino. O fato de que Sócrates tenta refutar o Deus não será motivo para que o Deus puna Sócrates. Ou seja, essa divindade que está operando aqui, chamada de Apolo, já é uma forma de divindade que não vê no que Sócrates está fazendo algo que mereça algum tipo de punição. Né? É uma outra concepção de divindade. Ela já é o próprio nome. Então, é difícil dizer isso. É difícil dizer isso. Quer dizer, não dá, por exemplo, para dizer que a divindade aqui, que o Apolo, esse Apolo da apologia, é razão, é racionalidade. Nós não temos elementos para dizer isso. Não me parece que haja no texto elementos para dizer isso. Agora, uma coisa que certamente a gente pode dizer é, não há a reação do divino quando Sócrates tenta refutá-lo, não é a reação de um Deus irado. É a reação de um Deus que reconhece naquilo que Sócrates está fazendo o humano. É como se o divino aqui reconhecesse que o humano é investigar e descobrir a ignorância. Isso é o humano. Talvez que ele esteja, o divino enxerga essa responsabilidade de Sócrates, o divino não humano. Não
nós não temos elementos para dizer isso. Não há, com certeza, não há conflito. Não há conflito. Aí nós temos que dizer com atenção as linhas finais do episódio. Que é quando Sócrates vai dizer como é que agora ele interpreta a fala divina. Ele coloca na boca de Apolo algumas palavras. Sábios são aqueles que, como Sócrates, sabem que o seu saber não vale quase nada. Né? Aí é que essa é a fala de Deus. Por exemplo. A verossimilhança, com a sabedoria, com a temperança de que Apolo seria. Sim, então, a divindade apolínea aqui, ela já é uma divindade típica do século do clássico, uma divindade intelectualizada, associada aos saberes, às técnicas, às matemáticas, à música. Por isso Apolo, Platão está explorando isso. Né? Portanto, ele está extraindo dessa ideia de uma divindade moderada e intelectualizada um rendimento filosófico que interessa a ele. Bom, vamos fazer um intervalo, já são quase 9h30, e depois a gente retoma o texto, porque muitas dessas coisas que estamos falando aqui vão reaparecer